Olá, vamos embarcar numa jornada bem interessante hoje. A gente vai pegar 4 textos bíblicos, sabe? De épocas e contextos totalmente diferentes e descobrir como eles, na verdade, contam uma única e grandiosa história. É uma viagem que começa, olha só, no momento de pura angústia e termina com uma promessa que muda tudo. Então a grande pergunta é essa, né? O que é que conecta uma oração feita no desespero com uma visão sobre o fim da morte? Parece que não tem nada a ver, certo? Como que um salmo, um provérbio, uma carta cheia de teologia e uma profecia antiga se juntam para contar uma história só? Uma história sobre a esperança humana e a resposta que vem do alto. Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Vamos lá. E a nossa história começa num lugar que todo mundo conhece bem, um coração que tá pesado, sabe? A primeira peça desse nosso quebra-cabeça é o Salmo 61. É ali que a gente se conecta com aquele sentimento de estar totalmente vulnerável. Olha que forte isso. Esse trecho é a pura essência do sentimento, né? É aquele grito por segurança, por um chão firme, que vem de um lugar de total fraqueza. Sabe, é aquele desejo por algo ou alguém muito maior, mais forte que a gente, para segurar as pontas quando parece que tudo vai desabar. E o mais incrível é que isso não é só uma oração de milênios atrás. É um sentimento que atravessa o tempo, sabe? É a expressão da nossa necessidade como seres humanos de ter um refúgio, um porto seguro que está além do que a gente consegue fazer por conta própria. É exatamente desse sentimento de vulnerabilidade que a nossa jornada toda começa. Ok, então a gente parte desse sentimento interno, dessa necessidade, e agora a gente vai para o mundo lá fora, para as escolhas do dia a dia. Porque essa busca por um lugar seguro, por estabilidade, não é uma coisa passiva, né? Exige saber caminhar, navegar com cuidado pelas tentações e pelas encruzilhadas da vida. E aqui a gente encontra um conselho bem prático. É tipo um guia de como viver de um jeito que protege a nossa esperança, que garante nosso futuro. É uma boa forma de pensar. Se o salmo era o porquê a gente busca ajuda, Provérbios já começa a dar o como a gente faz isso no nosso cotidiano. Então a gente entende que tem um caminho, certo? Mas esse caminho exige direção, exige disciplina. A questão é: e se as próprias regras, as próprias instruções virarem o problema? O que acontece aí? Pois é aqui que a coisa fica complexa. A gente chega no ponto central, no grande conflito da nossa história. Porque o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, joga na mesa um problema teológico que, nossa, muda completamente a direção dessa busca por um refúgio. Para a gente entender o argumento, primeiro é super importante sacar o que Paulo quer dizer com a lei. É um paradoxo bem interessante porque era para ser um guia divino, certo? Mas, na prática, em vez de levar a gente para a perfeição, a lei acabava esfregando na nossa cara o quanto a gente é imperfeito. E essa tal maldição é justamente isso, o resultado de não conseguir, de jeito nenhum, alcançar esse padrão perfeito. E aqui fica bem claro, né? Paulo desenha dois caminhos. De um lado, você tem o esforço humano, aquela tentativa de seguir um padrão impossível, que no fim das contas sempre dá errado. E do outro lado, tem a confiança numa promessa divina, que leva a um resultado totalmente diferente. É exatamente essa tensão, essa briga entre os dois caminhos que está no centro do que Paulo está querendo dizer. Para a gente acompanhar o raciocínio dele, Paulo nos coloca numa espécie de linha do tempo. É bem simples, na verdade. Primeiro, passo 1, veio a promessa lá atrás para Abraão. Passo 2, muito tempo depois, veio a lei. Mas ela não veio para cancelar a promessa, não. Ela veio como algo temporário, tipo um tutor, para mostrar que a gente precisava de algo mais. E aí, o passo 3, o cumprimento de tudo, que volta lá na promessa original, mas agora de um jeito totalmente novo. E, bum! Aqui está a grande virada, a solução que Paulo apresenta. A saída para aquele beco sem saída da lei não é se esforçar mais, não é tentar ser mais perfeito. É uma ação de resgate, sabe? Algo que vem de fora e quebra esse ciclo da maldição. É a resposta para o problema que a própria lei tinha deixado tão claro. Ok, então a gente passou pelo problema teológico e pela solução. Agora, a nossa jornada explode numa conclusão épica. A gente vai para a visão final, a grande promessa do profeta Isaías. E é aqui que todos os fios dessa nossa história se amarram. Uau, que declaração, hein? Poderosa, definitiva. A resposta final que a gente encontra aqui não é só para aquele problema da lei que Paulo falou. Não, é para algo muito maior, para o grande inimigo de todo mundo, a própria morte.
E o mais bonito é que o alcance dessa promessa é muito, muito pessoal. Essa vitória não é uma ideia abstrata, uma coisa teórica. A cor é real para aquela dor, para aquele choro, para aquele clamor que a gente ouviu lá no comecinho, lembra? No Salmo. Isaías nos dá um retrato completo do que é essa restauração. Um banquete para todo mundo, um refúgio para os mais necessitados, o fim da morte e da tristeza, uma cidade segura, de salvação, onde até os mortos voltam a viver. Percebe como tudo isso responde perfeitamente àquele clamor lá do Salmo 61? O pedido por um refúgio finalmente encontra sua resposta definitiva, uma cidade forte onde a dor não entra mais. Bom, agora chegou a hora de juntar todas as peças do nosso quebra-cabeça. Vamos ver, de uma vez por todas, como esses 4 textos que pareciam não ter nada a ver um com o outro, na verdade formam uma história única e com muito sentido. Essa tabela resume perfeitamente a nossa jornada, né? A gente começou lá no Salmo 61, com aquele clamor bem pessoal por um refúgio. Daí fomos para Provérbios 23, para a necessidade de um guia no dia a dia. O negócio ficou mais sério em Gálatas 3, quando vimos que estávamos presos num padrão impossível de cumprir. E, finalmente, tudo isso explode em Isaías com uma promessa final, cósmica, que abraça e resolve todas as questões anteriores. É incrível. Então, o que essa história toda, essa narrativa que a gente montou, nos diz? Ela sugere que a nossa busca por um lugar seguro, seja contra o caos da vida, contra nossas próprias falhas ou até contra a morte, não é respondida com mais regras para seguir. É respondida com uma promessa de resgate. E a reflexão que fica é essa. Se essa história, contada ao longo de séculos, aponta para uma esperança tão gigantesca, o que será que isso quer dizer para a busca por refúgio e sentido nos nossos dias? A história foi contada, mas o eco dela, esse continua.